Muito bom dia, igreja. Estaremos meditando hoje no texto de Gênesis 3 e vamos estar dando umas conversadas até Apocalipse também. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Para onde será que a humanidade está indo nesse momento que a gente está vivendo? Parece às vezes que a gente está andando em círculos, presos, limites e ciclos. Eu me lembrei de um filme que eu assisti quando eu acho que era bem pequeno ainda. Ele lançou no ano do meu nascimento, inclusive. No Brasil, o título desse filme é Um Sonho de Liberdade. No filme, o personagem principal, que chama Andy, ele é condenado a 2 prisões perpétuas por um crime que ele não tinha cometido. E a realidade da prisão que ele vai se mostra muito dura. Ela é cheia de corrupção, ela é desesperadora tanto para as pessoas que são violentas quanto para as pessoas que são pacíficas lá. E esse confinamento que ele está é cheio de desafios, é aterrorizante. E os tempos que a gente está vivendo não são muito diferentes da realidade que ele tinha na prisão. Eu não digo isso somente por causa da pandemia e do isolamento que a gente está passando, mas tantos aspectos na sociedade que a gente está podem soar desesperançosos, seja quando a gente olha para a política, quando a gente vê o jeito que as pessoas se tratam umas às outras, o preconceito, a violência, as desigualdades. Muitas coisas fazem a gente pensar que a sociedade está passando por uma crise terrível. Mas a primeira crise que a humanidade viveu foi quando ela ainda estava dando os primeiros passos, quando estava aprendendo a andar. O primeiro passo que ela deu para longe de Deus, o pecado. A consequência desse pecado foi uma prisão para longe de Deus e foi a maior de todas as crises, não apenas a primeira crise da humanidade. Para onde a humanidade está indo? Essa pergunta pode ter mais de uma resposta, dependendo de como você enxerga essas coisas. Para muita gente, a humanidade está se afastando cada vez mais do ideal. E, de fato, um mundo longe do soberano, um mundo afastado do Criador, está fadado ao caos. E se a gente não tem convicção de alguma coisa que é muito maior, a gente só olha para esse cenário terrível e fica abalado. Mas pela fé, a gente pode encontrar um caminho de graça que aponta para Jesus Cristo. E esse caminho de esperança e de liberdade vai algum dia chegar no retorno da presença completa de Deus. A criação de Deus é perfeita, maravilhosa, ela é linda. Quando a gente olha para essas coisas tão incríveis, a gente percebe que ainda assim não reflete nem um centímetro, nem um pedaço, nenhum nada da majestade do próprio Criador. E mesmo olhando para todas essas coisas, a gente vê o mundo que a gente está vivendo, cheio de imperfeições, cheio de dor, e pode se perguntar como será que isso aconteceu? Bom, tudo começa no começo, na essência da própria perfeição, inclusive. Em Gênesis 2 está escrito o seguinte: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, e no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Éden, ele é o próprio paraíso. A palavra Éden significa paraíso, um lugar de deleite, um lugar de apreciação, de prazer. E no centro desse lugar perfeito, desse paraíso, estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O centro de tudo era a escolha da obediência de Deus. O começo da história, o centro de toda a perfeição, a essência de todas essas coisas, era a escolha de obedecer ou não à vontade do Criador, que estava muito próximo ainda da humanidade naquele momento. Ele andava pelo meio do jardim. E ele continuou dizendo o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. A perfeição de Deus não estava em forçar uma criatura a viver presa às ordens e diretrizes dele, mas dá a liberdade de uma vida próxima ou distante dessas maravilhas. Parece que é uma escolha óbvia, querer ficar perto das coisas maravilhosas é muito melhor.
mas ela não é muito fácil. No filme que eu estava comentando, a gente vê claramente que os prisioneiros eles não gostam da vida na prisão. Ela é horrível e não foi a escolha que eles tinham de uma forma ideal de se viver, mas ela foi a consequência das decisões que eles tomaram. Exceto pelo personagem principal, que não merecia estar lá, todos os outros eram prisioneiros convictos por coisas que eles tinham feito, por decisões que eles tinham tomado. Quando eles se depararam com seus desejos, com alguma tentação, eles acabaram cometendo algo que lhes tirou do paraíso da vida para viver numa vida de confinamento. Assim como a mulher, quando ela viu a árvore da vida e o fruto parecia delicioso, ela desejou a sabedoria que ele daria e assim tomou do fruto e o colheu. Depois deu ao marido que estava com ela e também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. É o que diz em Gênesis 3. Quando a humanidade se deparou com uma escolha, se deparou com o seu desejo, a escolha era óbvia de obedecer a Deus, mas o desejo ainda era muito tentador. E as consequências também vieram. Eles desejaram comer do fruto e nesse momento, nos seus corações, por mais que fosse bem lá no fundo, alguma coisa que dizia a presença de Deus talvez não seja suficiente, tomou conta e a situação mudou. Tem pessoas que tentam culpar a mulher por causa dessas coisas, ou mesmo o homem. Tem gente ainda que tenta culpar a serpente nesses acontecimentos. Mas Deus, ele condenou a todos, porque cada um fez suas decisões e o pecado de cada um trouxe suas consequências. A serpente não mentiu diretamente quando ela disse que eles não iriam morrer fisicamente por comer do fruto, eles continuaram vivos fisicamente. Mas ela torceu as palavras de Deus e isso não foi bom. Eva, ela tinha vontade de obedecer às instruções de Deus, um desejo genuinamente bom, mas ela comeu do fruto e ela ainda ofereceu a Adão. Adão sabia das mesmas coisas que Eva. E ele não ouviu diretamente essa conversa distorcida da serpente, mas ele também comeu do fruto. Em Gênesis 3, de 20 a 24, a gente vê o seguinte: o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos tornaram-se semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus expulsou eles do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar da terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Deus, o propósito dele era para poupar a humanidade da morte eterna. Ao expulsá-los, ele deu uma chance de redenção. A palavra de Deus, ela descreve a situação como uma expulsão da humanidade da presença de Deus. O Jardim do Éden, ele era definido pela presença de Deus, não só pelas árvores, não só pelas coisas bonitas. Todo mundo ainda estava lá depois que eles saíram. Eles ainda tinham os animais que eles dominavam, a natureza que eles governavam. Mas agora os dias eram duros, distantes do bondoso Deus. Para aqueles que acharam que não tinham o suficiente, eles percebem agora que correr atrás dos seus desejos é o que torna o mundo imperfeito. No filme do Sonho da Liberdade, os personagens dentro da prisão eles sofrem na mão de outros prisioneiros e às vezes esses outros prisioneiros sofrem na mão de ainda outros prisioneiros. Eles também sofrem na mão de um diretor da prisão corrupto e eles trabalham sem ter nenhum retorno, sem ter nenhum salário, eles sentem angústia e a esperança é colocada em xeque. Da mesma forma é a vida fora do Éden. Assim como o diretor corrupto, o governante desse mundo, Satanás, ele traz escuridão e morte nas nossas vidas. A gente pode trabalhar e por mais que veja um salário, não sente um retorno na nossa vida, um propósito nisso. A gente pode passar dias e dias e não ver nenhuma razão. Para aqueles que estão tentando viver por todas as suas forças, as perspectivas elas são duras. Um mundo cheio de caos, trabalho e insatisfação. Mesmo os prazeres, eles são passageiros e eles não preenchem no interior da nossa vida. Algumas pessoas, diante disso, elas desistem, podendo acreditar que
Não tem escapatória para isso, não tem espaço para a esperança. Outras pessoas podem se conformar com essa vida e se entregar aos prazeres e às facilidades. No filme, o Andy, personagem principal, ele tem um amigo chamado Red. E ele conversa com esse amigo e o amigo se pergunta por que ele, sofrendo mais do que todos os outros lá, e ainda injustiçado, consegue se manter de cara para cima com uma postura tão diferente dos outros. Ele responde assim: existe algo no interior que eles não podem mexer, é a esperança. E o amigo responde: toma muito cuidado com isso, a esperança, ela leva as pessoas à loucura, à insanidade. Esse amigo, ele não acreditava em esperança, de tantos anos que ele estava na prisão, de tantas coisas dessa realidade sofrida que ele via, pessoas que tentavam sentir esperança e eram esmagados. Ele chegou à conclusão de que não era possível, de que correr atrás disso te levaria à loucura. E é para esse tipo de pessoa que Jesus diz o seguinte no livro de João: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Jesus também diz outra coisa: pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior daquele que crê em mim. Mas mesmo assim, aqueles que creram em Jesus, se encontraram com ele e são parte da comunidade cristã, passam por lutas. Muitas pessoas experimentam, depois da conversão, que a vida se torna um pouco mais difícil. Às vezes até pior. Mesmo recebendo da vida eterna, a gente percebe que o mundo ao nosso redor não mudou. A gente vê catástrofes, doenças, lutas por poder, perseguição. E a realidade da perseguição, ela, tenho que dizer, ela é parte dessa vida cristã. Eu lhes dei a palavra e o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas não peço, ele estava orando a Deus, que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são desse mundo como eu também não sou. Então consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio. Jesus, ele queria que a gente estivesse aqui no mundo. Um mundo cheio de caos, um mundo cheio de dor. Jesus tinha consciência muito plena de como ele era esse mundo, porque ele viveu nele. Nesse momento da narrativa de João, Jesus tinha passado de tudo o que precisava ser passado. E ele tomou um passo a mais do que a gente viveu, ele passou pela cruz, ainda um pouco depois. Mas ele tinha consciência plena de que Deus tinha um propósito para ele nesse mundo. E era tão grande que quando ele foi voltar para os céus, antes disso, ele passa uma missão para a humanidade, para nós, a comunidade cristã. Ele fala: vivam no mundo, esse mundo que vai os odiar. E ele depois nos comissiona a falar do evangelho e fazer discípulos. Nós temos um propósito aqui. O mundo que a gente está vivendo, por mais que seja cheio de imperfeições, tem uma razão, porque Jesus queria que nós estivéssemos aqui. No filme, um outro amigo do Andy, personagem principal, é libertado, e quando ele se vê numa realidade diferente do que ele conhecia, ele comete suicídio. Ele não consegue lidar com a situação. Por mais que os pés dele pudessem ter pisado para fora daquele lugar horrível, aquele lugar horrível era a realidade que ele conhecia. A mente dele ainda não tinha conseguido ser livre, então ele não teve outra escolha. A vida na prisão, ela tem um problema, porque se eu desisto de lutar, eu vou estar preso para sempre. Se eu me conformo com aquela situação, mesmo que o meu corpo saia de lá, quando pisar os pés para fora, ainda estarei preso. E se eu abraço a esperança, eu ainda vou estar nesse mundo cheio de caos, nesse mundo cheio de dor que Jesus nos coloca para viver. Então, como que eu tenho que lidar com essa situação? Parece que todas essas coisas têm poréns. Como pode a vida cristã ter algum porém? Depois do pecado, a humanidade ela foi expulsa da presença de Deus e tudo que acontece é o que a gente tem falado até agora. Essas escolhas que a gente se depara de desistir, de se conformar, de escolher a Cristo e ainda lutar. Porque quando a gente escolhe Jesus e a humanidade se encontra finalmente com uma luz na escuridão, a gente percebe que logo ele retornou ao céu. E essa luz que estava no meio de nós por tão pouco tempo, assim como ele disse, que estaria enquanto estivesse no mundo seria luz,
o que a gente faz? Quando estamos expulsos do Éden, sem a presença física do Salvador, fica muito difícil. Mas o plano de Deus, ele é perfeito. Não tem um porém. Quando estamos aqui e o nosso Consolador subiu aos céus, ele deixou um outro Consolador. Ele deixou o Espírito Santo. Isso aconteceu na época do Pentecostes. Aliás, Pentecostes eu deveria falar um pouco mais sobre isso. Vamos fazer uma pausa para o comercial. Gente, eu só queria falar que semana passada teve a comemoração da ascensão de Jesus. Depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus e passou batido. Eu acabei não comentando na igreja. Jesus subiu aos céus, isso demonstra a sua glória, que incrível. E hoje é a comemoração do Pentecostes. O Pentecostes é aquilo que aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, a presença plena de Deus conosco. Os hebreus chamam aquilo de Shalom. Shalom significa paz, a presença plena de Deus com a humanidade, quando o caos se torna ordem, porque Deus está com a gente. Então vamos celebrar alegremente, porque hoje a gente comemora o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a celebração de que o Espírito Santo é conosco. Enfim, o plano de Deus, ele não só é perfeito, como ele é completo. O paraíso, ele vai retornar. Não apenas a presença do Espírito Santo conosco, que é maravilhosa, e a presença plena de Deus, depois que Jesus subiu e ele nos deixou, não estamos abandonados, a luz do mundo ainda está conosco, nos nossos corações. Por isso agora a gente também pode ser luz do mundo. Não só isso, o mundo ainda está cheio de caos, o plano de Deus ele é completo. Não é só a gente estar com a presença de Deus, mas a presença de Deus está plena em todo esse mundo. João escreveu a revelação de Jesus da seguinte forma, em Apocalipse 21:1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar já não existia. Ele também disse o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava por meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 colheitas de frutos por ano, uma para cada mês, e cujas folhas serviam como remédio para curar todas as nações. Não havia mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali. Os seus servos o adorarão, verão o seu rosto e o seu nome que está escrito na testa de cada um. Não haverá noite, não será necessária mais a luz da lâmpada e nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. O Senhor Deus reinará eternamente e brilhará sobre nós. Eu percebi só agora na conclusão que talvez eu deveria ter explicado por que eu estou falando tanto desse filme, que eu assisti há tantos anos, eu nem reassisti para pregar agora, mas o motivo que eu falei desse filme é porque eu queria fazer um paralelo do personagem principal, o Andy, com Jesus. Esse personagem principal sempre fala sobre esperança, ele está numa prisão que ele não merecia estar porque não tinha cometido erro nenhum. Aqueles que têm contato com ele conseguem finalmente ver uma luz no meio de num momento de caos. E o nome dele ainda é Andy. Andy é um apelido para Anderson, e Anderson significa filho do homem, que era o jeito que Jesus mais gostava de falar sobre si mesmo. Por isso eu estava tão empolgado em falar de um filme que talvez a maior parte das pessoas não tenham assistido. Uma das conversas que o Andy e o amigo dele, Red, tem, ele fala, uma conclusão que ele tem, ele fala, tudo se resume a uma simples escolha. Ou você se ocupa vivendo, ou você se ocupa morrendo. Essa postura que ele tinha definiu o rumo de cada um dos personagens naquele filme. E esse protagonista, ele gastou todo o tempo tendo esperança. E um dia ele acabou escapando da prisão e ele viveu o seu sonho. O título do filme em inglês é A Redenção de Shawshank. Shawshank é o nome da prisão. O filme, então, ele não é sobre uma história de fuga da prisão que o personagem principal realmente faz, mas na verdade ele é redenção sobre aquele estilo de vida da prisão, cheio de caos, cheio de dor. Ele é redenção, ele é salvação, porque nessa história, quando alguém opta por viver com a esperança, ele tem a liberdade verdadeira. Não só a liberdade de pisar os pés para fora da prisão, mas a liberdade de se ocupar vivendo a sua vida e não preso, às vezes fisicamente e às vezes mentalmente.
O melhor amigo dele, ele finalmente escolhe ocupar seu tempo vivendo. E dessa forma, ele consegue sentir esperança que ele não conseguia sentir antes. E assim ele vai de encontro ao protagonista Andy, o filho do homem, e eles vivem no paraíso. Como você tem gastado a sua vida nesse confinamento fora do Éden? Escolhendo a vida em Cristo ou uma morte lenta na conformidade? No início dessa semana eu tive um sonho e nesse sonho eu e muitas outras pessoas a gente se reunia e culpava alguém por tudo de errado que acontecia no mundo. Mas quando eu olhei para essa pessoa face a face, era Jesus. E eu entendi finalmente que em toda existência, apenas alguém é livre dessa natureza que todos nós temos. Essa pessoa é Jesus. E essa é a sua glória. Só aquele que veio ao confinamento sem ser culpado por nenhum crime tem em si mesmo a esperança. Quando olhamos para Jesus, percebemos que podemos aprender a viver de uma maneira diferente, olhando para Ele e imitando Ele. Mas quando eu ignoro uma pequena mentira que sai da minha boca, quando eu finjo que eu não desejei algo que vai contrário à vontade de Deus, quando eu acho que uma briga se resolve só porque eu não falo mais nesse assunto, quando a gente fecha nossos olhos para o fato de que a gente ainda está na prisão, a gente confina Jesus no nosso lugar. A gente ignora a salvação e isso é colocar Jesus de volta na cruz. Como você tem gastado seu tempo nesse confinamento fora do Éden? Escolhendo uma morte lenta ou escolhendo uma vida com Cristo?